Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Clube do Livro. Primeira resenha aqui do canal. Menina, fiquei quebrando a cabeça para poder pensar que livro que eu ia trazer, pensando que tinha que ser um título que tivesse algum significado. Eu queria que fosse um livro importante na minha experiência como leitor para trazer para cá. Não queria que fosse qualquer livro, sabe? Então eu fiquei pensando um livro que fosse assim... E aí eu tive uma iluminação. Eu lembrei de um dos livros mais importantes na minha história como leitor, que é Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Um livro que eu li, tem até a data aqui, em 2010. É um livro de uma importância tamanha, de uma beleza, mas é um livro que, para mim, foi muito transformador, porque é daqueles livros que parece que viram uma chave, que propõe uma mudança. E eu li ele com 19 anos e esse livro me transformou. Dessas coisas que não dá para explicar, né? Que a experiência estética, a nossa relação com a obra de arte, só ela pode promover. Que não é da ordem da linguagem. A linguagem parece que não dá conta. E aí eu falei, bom, vai ser esse livro. Eu vou reler e eu vou tentar convidar as pessoas que possam estar interessadas no conteúdo desse canal, desse modesto canal, a ler. Fique curioso para ler também, ou se interesse, ou para quem já leu e, enfim, quer reler como eu. Bom, sobre o que é que se trata o Lavoura Arcaica? Lavoura Arcaica é um livro do Raduan Nassar, autor brasileiro, importantíssimo, que escreveu Lavoura em 1975. Publicou em 75 e depois ele publica Um Copo de Cólera, uma novela, em 78. Ele escreve O Copo de Cólera antes, mas publica em 78. Depois é publicado uma reunião de contos do Raduan chamada Menina a Caminho, que só vai ser publicado em 97, mas é uma reunião de textos, pequenos textos que ele tinha escrito durante os anos 60, os anos 70, e só. E aí o Raduan abandona a literatura e vai viver a sua vida no campo, na sua fazenda, vai viver ali da agricultura familiar, na criação dos animais, e vai largar a literatura. Qualquer pessoa que se apaixone pela escrita do Raduan fica querendo entender por que é que um artista tão rico, tão interessante, um artista do tamanho do Raduan abandona a literatura. E isso talvez seja um dos gestos mais bonitos também da produção do Raduan, que não é muito claro, como nada em arte é muito claro, mas ele escreveu essas obras-primas da literatura e pronto. Sua obra completa se encontra nesse volume aqui, publicado pela Companhia das Letras. E essa obra é uma obra que não é extensa, mas é de uma potência que supera, talvez, escritores que passam a vida inteira produzindo e produzindo infinitamente. Realmente, diante de obras desse porte, desse tamanho, dessa importância, dessa beleza, realmente só o silêncio. E qual não foi a surpresa do Pedrinho, de 19 anos, quando se deparou com essa obra? E o Pedrinho, de 19, ficou completamente apaixonado, porque eu percebi que a escrita pode ser um outro negócio. Provavelmente uma experiência que foi acontecer depois quando eu li Guimarães Rosa, ou fui ler melhor depois do colégio a Clarice Lispector, ou fui entender depois também com mais calma, com mais atenção, os poemas do Drummond. Enfim, leituras que transformaram a minha vida. E o Lavoura estava lá, bem no início. Sobre o que é que trata esse livro tão belo? Lavoura Arcaica é um reconto, é uma recriação da parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho do Lucas, na Bíblia, e que só aparece no Evangelho do Lucas, não aparece em nenhum dos outros evangelistas, não está no Mateus, só está lá. Uma família que tem um filho mais novo, que se desgarra da família, pega uma parte do dinheiro dessa família e sai para uma vida pródiga, para uma vida de excessos, de gastos, gasta tudo que tem e depois retorna ao lar desamparado, miserável,
pedindo perdão, pedindo para ser reintegrado à estrutura, à segurança do seio familiar. Esse pai o aceita de volta e agradece pelo retorno desse filho. É uma história de um regresso de um filho que se perde, mas que se reencontra. E tem um desfecho harmonioso, apaziguante. No caso do Lavoura Arcaica, a gente tem uma reinterpretação dessa parábola bíblica, mas ao avesso. Porque no Lavoura Arcaica, o desfecho dessa parábola é trágico. Na parábola do Raduan, a gente tem a história do André. O André começa o livro é dividido em duas partes. A primeira, que é a partida, vai narrar o André num quarto de pensão, longe da família. Nessa pensão soturna, sombria, ele recebe a visita do seu irmão mais velho, Pedro, e o Pedro vem, amando da família, trazer o André de volta para casa, pedir para que ele retorne, porque a sua família se encontra num estado lamentável, sofrendo muito desde a sua partida, sofrendo muito a ausência do filho. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul ou violáceo. O quarto é inviolável, o quarto é individual, é um mundo. Quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero. Pois entre os objetos que o quarto consagra estão, primeiro, os objetos do corpo. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. Nesse primeiro bloco do texto, que é a parte maior da narrativa, a gente vai ter uma série de intromissões de um tempo não linear, momentos pregressos da vida do André vão surgindo, né? Evocações da infância, da vida com a família, da rotina dessa família, desse cenário familiar rural. A gente vai ser apresentado a essa família composta pelo patriarca e os seus irmãos, além da figura da mãe. A gente sabe que é uma família regida pela palavra austera, pela autárcia desse pai, pelo rigor da ordem e dos mandos paternos. Em contraponto, a gente tem uma mãe muito amorosa, mas também muito dedicada a essa figura do patriarca, e a submissão exigida de todos os filhos ao comando, à voz de comando desse patriarca. No segundo momento, então, a gente tem a parte chamada A Chegada, que narra o retorno do filho pródigo do André ao lar. No primeiro momento, então, da narrativa, tem uma cena muito importante, que é a cena do pai sentado à mesa durante as refeições, e essa cena apresenta todo esse rigor com o qual o pai comanda a sua família, vai ser apresentada nessa estrutura hierárquica do pai sentado à cabeceira, onde à sua direita se encontram os filhos mais velhos, começando à direita do pai pelo Pedro, um filho que segue à risca as regras impostas por essa figura de poder, e as outras filhas mais velhas também, isso à direita. À esquerda do pai se senta o braço defeituoso dessa árvore, o galho podre dessa estrutura tão firme. E essa estrutura começa, esse braço esquerdo começa pela mãe e segue com o André, sua irmã Ana e seu irmão mais jovem, caçula, o Lula. O Lula também é uma espécie de André mais novo. Também carrega a semente da rebeldia e da revolta, que o André vai trazer durante toda a narrativa. E o André nutre um desejo, uma paixão pela irmã, pela Ana, um desejo incestuoso pela própria irmã. Basicamente essa é a história, a narrativa, a ação do romance. Mas a grande beleza do Lavoura Arcaica, isso a gente já percebe desde a primeira linha, isso a gente já percebe só de folhear o livro, é que a forma
da narrativa é tão importante quanto o seu conteúdo. A forma diz tanto quanto o seu conteúdo. E como é que é a forma dessa narrativa? Além dessa divisão em duas partes, como eu já disse, a partida e a chegada, a gente tem capítulos numerados, e esses capítulos são blocos de texto que já de cara, só de olhar para eles, a gente já percebe que eles não respeitam uma regra muito tradicional de escrita. Assim como o André é essa figura que não respeita a ordem paterna, a própria forma da narrativa do Raduan não respeita a composição de estrutura de um romance como a gente está mais ou menos acostumado. Cada bloco desses de capítulo de texto é uma espécie de jorro linguístico. É um jorro de palavras que não tem ponto final. A única pontuação gráfica que a gente tem é a da vírgula, ou no máximo um ponto vírgula, o que indica uma espécie de fala ou de pensamento que corre, que não se interrompe, que segue, né? Isso pressupõe um fôlego ou uma ausência de respiração, uma afobação. A gente pode interpretar como a gente quiser, essa que é a graça. E esses blocos alternam também o seu tamanho, porque tem blocos de capítulo curtinhos, uma página, de 2 páginas, e você tem blocos enormes, blocos super extensos, blocos de mais de 10 páginas, blocos de 20 páginas, de 40 páginas, se não me engano, enfim, blocos enormes. Esses blocos são narrados pelo André, contém diálogos, mas é uma escrita muito lírica, uma escrita extremamente poética, parece mesmo um poemão quebrado em capítulos. Também parece um pouco uma espécie de monólogo interior desse personagem, chamado fluxo de consciência, tão importante no modernismo, né, na literatura, fluxo de consciência do lado de James Joyce, da Virginia Woolf, ou da própria Clarice, ou do nosso Guimarães. Raduan escreve um pouco no que a gente poderia chamar desse fluxo de consciência. Mas o que parece também estruturar a escrita desse romance, uma espécie de jogo entre os dois planos, entre o plano da ação, das coisas que são percebidas, descritas e narradas, os diálogos, os acontecimentos, e esse campo, esse plano, é um plano enxuto, é um plano curto, ele é colocado quase que a uma neutralidade, acontece poucas coisas, né? A própria narrativa, como eu disse, o resumo da história do livro, é uma cápsula, é um grão, é uma coisa mínima. Enquanto que o plano da subjetividade, ou seja, o plano da imaginação, é imenso, é enorme, é vastíssimo. Então, ao mesmo tempo em que essa ação é breve, a gente tem palavras numa torrente avassaladora, a gente tem uma avalanche de palavras, uma erupção, um caldo grosso. E esse caldo da poesia do Raduan não é um caldo doce, não é um caldinho docinho, saborosinho. É um caldo pestilento. É, como o André mesmo se define, virulento, é cheio de peçonha, veneno. Ou essa imagem fantástica do outro livro do Raduan, que é um dos títulos mais bonitos que eu posso imaginar, é um copo de cólera. Ou seja, uma porção, um copo, uma porção de cólera, de bile, de pus. Então não é um caldo agradável. O André é essa figura que se insurge contra a dominação do pai, e aí nessa relação pai e filho a gente pode ver uma alegoria de uma série de coisas, do que a gente quiser, mas tudo que contrapõe liberdade e contenção, contorno e vazamento, regra e loucura, sanidade e doença, qualquer par opositivo, oxímoro, né, ou antítese, contraponto, a gente pode enfiar desses dois polos, pai e filho, espírito, corpo. Enquanto no pai você tem a austeridade, o rigor, a firmeza, as linhas retas. Enquanto o pai é essa lisura da madeira, o filho é a ranhura, é a falha, o disruptivo, a displicência, a errância, é o estado ébrio, é a loucura, a insanidade. E o pai, a economia, o comedimento, as regras, as normas. Só que tudo isso fica complexo, muito complexo. A violência do filho, de certa
forma, é também uma reação emocional, é uma reação física a um sufocamento dessa autoridade. O filho é o desequilibrado, é o louco, é o devasso, mas essa devassidão também é uma espécie de reação a uma vida inteira de sentimentos oclusos, de sentimentos que são aplainados. E enquanto o pai fala, a gente vai ouvindo, o André narra pra gente, o badalo do relógio. Então a fala do pai é cadenciada com o tempo e com a ideia de constância e paciência. O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida que o conheça, o tempo é, contudo, o nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. É um pomo exótico, que não pode ser repartido, podendo, entretanto, prover igualmente a todo mundo. Onipresente, o tempo está em tudo. Existe tempo, por exemplo, nessa mesa antiga. Existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu finalmente uma prancha nodosa e dura, trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia. Existe tempo nas cadeiras onde nos sentamos, nos outros móveis da família, nas paredes da nossa casa, na água que bebemos, na terra que fecunda, na semente que germina, nos frutos que colhemos, no pão em cima da mesa, na massa fértil dos nossos corpos, na luz que nos ilumina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que se dissemina, assim como em tudo que nos rodeia. Rico não é o homem que coleciona e se pesa num amontoado de moedas, e nem aquele, devasso, que se estende mãos e braços em terras largas. Rico só é o homem que aprendeu, piedoso, humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra o seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua ira. Então também, enquanto você tem a torrente de texto do André, você tem um contraponto de um outro tipo de subversão, que é a subversão silenciosa da Ana. A Ana permanece muda o livro inteiro, mas também é uma revoltosa, mas uma revoltosa que não se expressa pela palavra na narrativa. Ela se expressa pela dança, uma dança luxuriosa, uma dança de cigana, uma dança de uma dançarina oriental. Ela tem outra forma de expressar o desejo, que não é a da torrente verbal do André, por exemplo. É a reação à violência da ordem paterna. O pai tanto quer manter esse corpo familiar são, saudável, com ordens tão estritas, com tantas obstruções, com tanta contenção, que essa contenção faz com que o fluxo sanguíneo dos filhos rebeldes, dos filhos que sentem, dos filhos carregados de emoções, inchem, virem abscessos. O próprio pai, tentando manter o corpo familiar tradicional são, cria um câncer, cria a tragédia dessa família, na minha leitura. Obstrui o fluxo que precisa correr para que os órgãos sejam irrigados. Preciso que o sangue flua para que o oxigênio seja transportado, senão o corpo fenece, o corpo morre, gangrena, a perna gangrena, os órgãos falecem. O André, a Ana, o Lula são a revolta do braço da família, que é o braço do sentimento, é o braço das sensações, do pathos grego, para usar a palavrinha grega, que precisa sim de descontrole, porque está vivo, e tudo que é vivo precisa de ar, precisa de movimento. E aqueles que querem controlar, cercear, construir muros, cercas, lotear esses sentimentos,
na maioria das vezes, constroem a própria tragédia. São fadados a um fim trágico. Enfim, esse caldo, mitos da tradição mediterrânea, mitos da Grécia Antiga, misturados com referências de Thomas Mann, de Jorge de Lima, da poesia brasileira, da tradição popular, dos relatos orais, das famílias que trabalham no campo, dos mitos do Oriente, das Mil e Uma Noites. Esse caldo de referências e de parábolas e contos da tradição arcaica do mundo ganha uma beleza, um lirismo muito físico. O Raduan parece trabalhar um jogo entre o sentimento e a corporeidade. Esses sentimentos do André, por tanto tempo, sufocados, parecem que precisam ganhar um corpo. Você tem uma série de imagens ao longo do livro inteiro, como o sono era como um pomo maduro, ou a luz fibrosa do sol, ou então o André dizendo: eu preciso dar carne aos meus sentimentos. Ou quando ele olha para o criado mudo e diz que vê Deus, mas ele vê um Deus não metafísico, mas um Deus físico, um Deus que ele pode pegar com as mãos, um Deus que ele pode pôr no pescoço. Tem uma transformação também material, física, plástica, uma dimensão da palavra, das ideias, dos sentimentos que ganham fisicalidade. E eu, na minha loucura, às vezes acho que estou tendo uma experiência aqui com Lavoura Arcaica meio análoga, meio parecida com, sei lá, de ver um quadro do Van Gogh, quando a gente vê aquele amarelo que não é só um amarelo, mas é a própria luz, é a luz transformada é o girassol, é o amarelo, mas também é um borroco de tinta. É a luz com carne, a luz com fibra, essa luz com fibra que está aqui no Lavoura. E ao mesmo tempo é um torvelinho, é uma luz misturada com a emoção. Ela é aspecto físico e aspecto emocional. É uma mistura, uma mistura insana, uma mistura louca. Retesando sobretudo os meus músculos clandestinos, redescobrindo sem demora em mim todo um animal, cascos, mandíbulas e esporas, deixando que um sebo oleoso cobrisse a minha escultura enquanto eu cavalgasse fazendo as minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando com as minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo neste pasto um grão de trigo e uma gorda fatia de cólera embebida em vinho. Eu, o epilético, o possuído, o tomado, eu, o faminto, arrolado na minha fala convulsa, a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama, misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da minha irmã, o nome pervertido de Ana, retirando da fímbria das palavras ternas o sumo do meu punhal, me exaltando de carne estremecida na volúpia urgente de uma confissão. Que tremores, quantos sóis, que estertores. Até que o meu corpo, laço, num momento, tombasse docemente de exaustão. Para terminar minha resenha maluca, torta e estranha desse livro, que eu indico com toda a minha paixão, eu vou ler um trechinho de um texto sobre teatro, que é um texto do Antonin Artaud, esse autor, poeta, dramaturgo, diretor, enfim, esse homem fantástico que foi o Artaud. Todos os grandes mitos são obscuros. É assim que nós não podemos nos imaginar fora de uma atmosfera que não seja da carnificina, da tortura e do sangue vertido. Assim são todas as magníficas fábulas. O teatro, ou a literatura, ou a arte, é feito à imagem dessa carnificina. O teatro, ou a arte, desenreda conflitos, libera forças, desencadeia possibilidades. E se essas possibilidades e essas forças são obscuras, a culpa não é da peste, nem do teatro, nem da arte, mas sim da vida. Não consideramos que a vida, tal como é, e tal como a fizeram para nós, seja razão para nos exaltarmos. Nos parece que através da peste, e coletivamente,
um gigante abscesso, uma ferida, tanto moral quanto social, é vazada. E assim como a peste, o teatro, a literatura, a arte, existem para vazar esses abscessos, coletivamente. Viva Arthur, viva Radwan Assar, viva o teatro, viva a literatura, fora Bolsonaro!